Olá, queridos, com a graça do Senhor Jesus, estamos chegando para mais um momento de devocional diário, mais um momento de palavra do Senhor para a sua vida. Nosso tema de hoje é muito interessante. O tema é o seguinte, olha só: estou vivendo no meu limite, no limite emocional da minha vida, pastor. O que eu posso fazer? Consigo superar esse limite? Como é que eu faço para superar esse limite emocional na minha vida? Será que na Bíblia teve alguém que chegou também no seu limite emocional e eles conseguiram vencer? Exatamente, essa é uma pergunta muito interessante. Talvez você esteja vivendo exatamente isso. Pastor, realmente, eu também estou vivendo no meu limite emocional. Como é que eu posso vencer? Como é que eu posso superar? Faz o seguinte, fica comigo até o final, porque eu tenho chaves de sabedoria de Deus para a sua vida e vou mostrar, à luz da palavra de Deus, alguns personagens que também chegaram nesse limite emocional, mas eles superaram, eles venceram pelo poder da palavra e da direção do Senhor para as suas vidas. Se você não me conhece, eu sou o pastor Reginaldo Santos, aqui do canal Devocional Diário, né? Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Aqueles que já me acompanham aqui todo dia, como é bom ter você aqui de novo. Não se esqueça, todos os dias, tá bom? 5 horas da manhã, nós já estamos aqui no nosso canal, trazendo, como sempre, uma palavra do Senhor para a sua vida, tá? Como sempre é regra, vamos começar lendo a palavra de Deus, que está no livro de Mateus, capítulo 11, e o versículo, gente, é o 28. Diz assim, olha: vinde a mim, todos os que estáis cansados, olha só, isso aqui é Jesus falando, e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu vou dar alívio, eu vou dar descanso. Glória a Deus, né? Que palavra poderosa. Vinde a mim. É necessário a gente ir até o Senhor, né? Olha só, gente, olha que direção poderosa. Bom, antes de eu trazer aqui as chaves de sabedoria, eu peço para você, gente, todo mundo que está aqui, digita aqui nos comentários agora. Escreva aqui nos comentários: bom dia, Espírito Santo, tá bom? Bom dia, Espírito Santo. Isso aqui é uma legalidade, né, no mundo espiritual, que a gente começa todos os dias, tá? Dando bom dia ao Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Gente, a grande realidade é o seguinte: muitas vezes nós realmente chegamos no nosso limite emocional e a gente não tem como desvincular, né, o nosso emocional do espiritual. A gente vê isso na vida de Davi, nos salmos, quando ele expressa a sua angústia, a sua dor, o seu medo, muitas vezes até mesmo a sua ansiedade, né? Por quê? Porque a gente é um ser emocional e um ser espiritual, né? E quando as nossas emoções estão afetadas, pode ter certeza que o nosso espiritual também será afetado. Então não tem como desvincular emoção e de vida espiritual com Deus, né? É necessário que haja um equilíbrio muito grande. Todavia, né, a parte espiritual ela deve se sobrepor, porque quando você vai bem espiritualmente, pode ter certeza, a sua vida emocional ela também vai muito bem. Agora é preciso ter um equilíbrio entre isso, né, para que a gente realmente possa superar a nossa fragilidade emocional, certo? Com a presença do Senhor, certo? E também, né, com muita prudência, né, muito equilíbrio em tudo que vamos fazer, né, para que não sejamos afetados na nossa emoção e sejamos prejudicados também na nossa vida espiritual. Por isso, talvez você esteja aqui hoje, né? Talvez você seja essa pessoa que realmente está no limite da sua vida emocional, né? Você está aí diante de uma situação, você está aí diante de um problema, né? Ou muitas vezes diante de uma atividade, de uma decisão, certo? O teu emocional está abalado, né? Muitas vezes esse emocional pode estar sofrendo a tristeza ou não, né? Pode estar sofrendo a raiva, a ira, o ódio, certo? Muitas vezes a mágoa, né? Exatamente. Eu não sei como você está no seu estado emocional hoje, mas eu sei que o Senhor, né, que conhece os nossos corações, que conhece a nossa vida em todas as áreas, de todas as maneiras, de todas as formas, né? Assim, Ele nos conhece e Ele sabe que você está aqui porque você precisa receber essa palavra. Portanto, a primeira chave para você
começar a ter um equilíbrio na sua vida emocional e começar a superar e sair desse limite, porque você já está no limite, certo? E você voltar ao equilíbrio, isso aqui é muito importante. Grava isso que eu vou te falar, olha só. A primeira coisa é necessário reorganizar as suas prioridades. Exatamente. É necessário você reorganizar as suas prioridades. Existe uma grande diferença entre prioridade e aquilo que é urgente, né? Muitas vezes, né, a gente deixa de dar atenção para aquilo que é prioridade e começa a dar a atenção para aquilo que é urgente. A gente deixa de dar atenção para aquilo que é necessário e começa a dar prioridade, né? Atenção para aquilo que pode ser feito depois, né? E aí, automaticamente, a gente começa a viver esse limite emocional diário na nossa vida. Será que na Bíblia teve alguém que estava vivendo nesse limite emocional porque não estava, né, de certa forma, organizada com suas prioridades? Com certeza. Eu vou mostrar para você à luz da palavra do Senhor, tá bom? É o caso, por exemplo, de Maria, né? Nós temos ali duas irmãs, né? Marta e Maria, né? Na casa de Lázaro ali, que era também seu irmão, certo? Então a Bíblia nos mostra, lá no livro de Lucas, gente, Lucas capítulo 10, do versículo 41 ao 42. A Bíblia diz que Maria escolheu a parte essencial, né? A melhor parte, certo? Que foi o que, pastor? Foi estar aos pés do Senhor. Enquanto Marta, o que ela fez? A Bíblia diz que ela escolheu, certo, a pior parte, né? A parte aonde ela estava ansiosa, aonde ela estava sobrecarregada. A Bíblia diz que quando ela reclamou, né, de certa forma, para Jesus com relação à sua irmã Maria, foi que Jesus disse para ela, né? Jesus disse assim: Marta, Marta, né? Por que tu estás ansiosa, né? Por que tu estás inquieta? Né? E Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Ou seja, olha como isso é interessante, né? Olha como isso é interessante. Porque Jesus estava dentro da casa delas, né? E Maria escolheu dar atenção para Jesus. Maria escolheu priorizar Jesus dentro da sua casa, na sua vida, naquele dia, né? Enquanto Marta continuou fazendo as coisas como se Jesus não estivesse presente, não dando a devida atenção, né? Não dando a devida honra, né? Exatamente isso, para Jesus, que estava dentro da casa dela, né? Fazer as coisas, Marta fazia todos os dias, mas ter a presença de Jesus, ela não tinha todos os dias dentro da sua casa. Você está entendendo, gente, sobre essa questão de reorganizar certas suas prioridades? Muitas vezes você chega no seu limite porque você está, de alguma forma, com as suas prioridades desorganizadas, assim como Marta, certo? E aí, Jesus estava ali na sua casa e ela não priorizou a presença de Jesus, continuou na sua ansiedade, na sua inquietação, e o Senhor Jesus reprovou, né? Reprovou essa ação, essa atitude de Marta, né? Que não deu atenção devida para ele, assim como Maria, e ainda estava repreendendo a sua irmã. Então, às vezes, você chega no limite porque você realmente está como Marta, né? Você se preocupa com tanta coisa, você quer fazer tudo ao mesmo tempo, e aí você está chegando no seu limite, na exaustão, certo? Do seu limite diário, né? Exatamente. Então você precisa observar isso, né? Você precisa observar isso, certo? Grande parte do esgotamento, você sabia, vem do quê? Vem de carga que Deus nunca pediu para você sustentar. Exatamente. Tem muitas vezes você traz cargas dos outros para cima de você. Você quer levar a carga de todo mundo, né? E essa carga não é sua, certo? A Bíblia diz, né? Ah, pastor, mas a Bíblia diz que a gente tem que levar as cargas um dos outros. Aí você quer carregar a sua e a do outro sozinho, né? Ninguém leva a sua, né? Você quer levar a sua dos outros. É essa que é a questão.
Eu falo assim porque, gente, eu já ouvi tanta coisa na minha vida, né? Exatamente. Pastor, a Bíblia diz isso. Pois é, irmão, mas o senhor leu só uma parte, você não leu completo, né? Levar a carga uns dos outros significa compartilhar, não é assumir a carga da pessoa. Você está entendendo, gente? Tá? É muito importante você observar isso. Então, se você quer carregar a carga de todo mundo, você vai se sobrecarregar, né? Se sobrecarregar. E aí você vai chegar o quê? No seu limite. Isso aqui é importante. Você sabia que teve um personagem que é a segunda chave que eu vou deixar, que ele queria fazer exatamente isso, carregar a carga de todo mundo, que é o segundo passo, né? Para você sair desse limite emocional, o que você tem que fazer? Segundo passo é esse aqui. Primeiro, não se esqueça, reorganizar suas prioridades. Segundo passo, você precisa parar antes de quebrar. Exatamente. Tem alguém na Bíblia, pastor, que queria que tinha essa intenção e que estava realmente fazendo isso e chegou na exaustão emocional? Sim. Lembra do caso de Moisés? Exatamente. Quem pensou em Moisés, você acertou. Moisés, né? Moisés, a Bíblia diz, lá no livro de Êxodo, capítulo 18, versículo 23. Gente, ele ficava atendendo as pessoas, só que ele queria atender sozinho. Você está entendendo? Ele queria atender sozinho. E aí a Bíblia nos mostra que o seu sogro Jetro, né? Jetro alertou ele do quê? Do perigo, certo? Do perigo de continuar naquele ritmo, né? Olha, se tu continuar assim, certo? Tu não vai aguentar, Moisés. Tu quer resolver o problema de todo mundo. Tu quer ouvir todo mundo sozinho, certo? Não faz isso, porque nem você vai aguentar e nem o povo também vai aguentar esperar até que você possa atender. Você está entendendo, gente? Então, às vezes, a gente chega no nosso limite emocional e vai afetando a nossa vida espiritual também, justamente por causa disso. Justamente por causa disso. Prioridade desorganizada, né? Prioridade desorganizada. Nós temos que realmente priorizar a nossa vida, aquilo que é essencial, certo? Aquilo que é importante para nós. Nem tudo que chega de fato a gente tem, certo, que se envolver. Nós temos que ter cuidado com isso, para a gente não se sobrecarregar, se sobrecarregar. Às vezes você fica tão preocupado, tão preocupada com uma carga que não é sua, né? Que é complicado isso, né? E a gente vê aqui Moisés tentando carregar sozinho. Então Jetro falou o que para ele? Olha, você precisa colocar pessoas para te ajudar, para que possa chegar até você somente as causas mais difíceis, as mais fáceis. Você precisa delegar para outras pessoas. Então, fazendo assim, né, você vai começar a se restabelecer emocionalmente novamente. Porque uma mente carregada, né, ou sobrecarregada, melhor dizendo, uma mente sobrecarregada, gente, a pessoa nem raciocina direito, né? A pessoa nem pensa direito mais, certo? As pessoas trazem os seus problemas e ele não conseguia mais digerir aquela informação e ter uma palavra de sabedoria. Assim mesmo, às vezes é você, às vezes assim mesmo também sou eu, exatamente, todos nós, né? Esse devocional para todos nós que estamos aqui. Então nós temos que realmente parar um pouco antes que a gente quebre. É o segundo passo, né? Não podemos quebrar. Não podemos quebrar. Porque se a gente se sobrecarregar, certo? A um nível tão alto e estressante, a gente mesmo é que se quebra pela essa sobrecarga, certo? Isso aqui é importante. Sobrecarga significa o quê? Uma carga acima da sua capacidade de levar. Por isso que o nome é sobrecarga. Então para um pouquinho, para um pouquinho, respira. Tem coisas que é para você realmente ajudar, dar uma palavra, orar, mas tem coisas que não. Tem coisas que você realmente não pode se envolver para que você sobreviva e não morra. Você está entendendo? Isso aqui é importante. Eu estou mostrando biblicamente para você, certo? Jetro aconselhando. E aí o que aconteceu? Moisés fez conforme Jetro, seu sogro, lhe orientou. E o que aconteceu, né? A sobrecarga saiu
ele respirou, né? E começou a dar direção para o povo. Só chegava às causas mais difíceis para ele. E assim ele conseguiu administrar o seu dia, né? O seu dia, né? Porque às vezes é isso que acontece, né? Se a gente não consegue administrar o nosso dia, como a gente vai administrar a nossa semana? Como a gente vai administrar o nosso mês? Fica muito difícil. Por isso essa segunda chave é muito importante. Mas eu tenho mais uma chave, que essa aqui é a chave de ouro, para fechar o nosso devocional, tá bom? Mas antes disso, gente, eu peço para você, deixa o seu like, deixa o seu joinha, você que tá aqui. Aperta o like, gente, tá bom? Aperta o joinha, vamos juntos semear a palavra do Senhor. Quando tu aperta o like, joinha, o YouTube entende que é relevante esse conteúdo, ele vai enviar para outras pessoas, tá bom? Se você não é inscrito no canal, pastor, não sou inscrito no canal, é a primeira vez que eu estou aqui, já se inscreve aqui no nosso canal. Aqui embaixo tem um botãozinho que está escrito assim, inscreva-se, clica nele agora, certo? Que você vai entrar automaticamente aqui para os inscritos do nosso canal, certo? E eu tenho certeza que vai ser bênção do Senhor para a sua vida. Nos acompanha aqui todos os dias, nós estamos aqui, tá bom? Se inscreva agora aí no nosso canal, certo? Eu peço para você também, se você ainda não conhece o nosso site é uma bênção, irmão, o nosso site é uma bênção. Lá nós temos, né, são os artigos, né, ou seja, são os textos, né, escritos. Olha, gente, cada artigo abençoado. Nós temos lá o devocional da mulher, o devocional do homem, o devocional do pastor, do casal, do adolescente. Nós temos chave bíblica, dicionário bíblico, nós temos um glossário com mais de 10.000 palavras, exatamente. Você pode fazer uma pergunta, certo? Com certeza vai trazer alguma resposta para você. Nós temos o panorama da Bíblia, todos os livros, de Gênesis a Apocalipse, um panorama de cada livro, certo? Nós temos uma aba que é sobre depressão, alguns artigos sobre depressão, ansiedade. Nós temos muito conteúdo sobre ansiedade. E nós temos uma novidade também, né? Todos os dias nós temos a notícia gospel, né? Uma notícia que está acontecendo agora no mundo atual, exatamente hoje, certo? A notícia que está acontecendo no mundo com relação ao mundo gospel, né? Ao mundo cristão, né? Exatamente, são notícias relevantes para nós, né? Exatamente. Nós temos a nossa livraria virtual, a loja virtual, onde tem muitos livros, né, que você pode ali estar fazendo a aquisição conforme seja a sua demanda. Gente, se eu for falar do site, é uma vez, tem muita coisa lá. Participa com a gente, dá uma olhada no nosso site, tá bom? E pode ter certeza, vai edificar muito a sua vida. Assim como o devocional aqui, o canal do YouTube, vai edificar também o site. É www, tá? O endereço é www.pastorreginaldosantos.com.br, tá bom? Vamos lá, a última é um exemplo de Jesus. Olha só. Vamos lá, qual é o terceiro passo, pastor? Não se esqueça, o primeiro passo, reorganizar prioridades, né? Segundo passo, pare antes de quebrar, exatamente. E o terceiro, pastor, é preciso separar um tempo para recuperar as suas forças. O descanso, exatamente. É preciso recuperar, é preciso separar um tempo para recuperar as suas forças, gente. O descanso é primordial. Você sabia disso, gente? Até o próprio Jesus nos mostra isso. Eu quero trazer o próprio personagem para esse cenário, o próprio Jesus, que diz assim, lá em Mateus capítulo 1, versículo 35. Diz assim um texto, olha. Jesus se retirava para lugares sozinho, após dias intensos, né? Descansar não é uma fuga. Jamais, o descanso não é uma fuga, é uma estratégia de saúde espiritual e saúde mental. A Bíblia diz que Jesus, geralmente, ao cair da tarde, né, ele se retirava para ficar só, ou seja, para descansar, para recuperar as suas forças, né, para ter uma noite de sono, né, e de madrugada ele se levantava para começar a sua jornada. Você está vendo, gente? O próprio Jesus, ele se retirava, ele ficava só para descansar.
né? Então, às vezes, né, a gente quer levar o dia como se fosse, não é nem 24 horas, né? É 48 horas, né? Amanhece o dia cedo, aí vai virando pela noite, entra pela madrugada e vai de manhã de novo. Gente, nem o sono, a pessoa, de fato, faz essa recuperação, né? Porque o sono recupera, né? Segundo a medicina, no mínimo aí, né? São 8 horas, né? Segundo a parte, a neurologia, né? Ou os estudos, né? Dos neurônios, né? É necessário dormir pelo menos 8 horas por dia, segundo a neurociência também, e a psicologia, enfim, certo? O sono é reparador. Isso que é a grande verdade, né? E muitas vezes, né, as pessoas estão dormindo 2 horas por dia, 3 horas por dia, e às vezes acham que isso é uma vantagem. A grande verdade não é. Você precisa descansar, você precisa tirar o pé, você precisa parar para descansar, realmente para repousar o seu corpo, descansar a sua alma. Jesus fazia isso, ele se retirava para recuperar suas forças físicas e emocionais. Não era fácil, né? Jesus era atacado durante o dia, né? Era assim, os fariseus atacavam ele, os saduceus. As pessoas, muitos eram gratos, outros eram ingratos, uns recebiam a palavra, outros viravam de costas. Gente, não era fácil. Você imagina o estado emocional de Jesus, né? O estado físico, que ele andava quilômetros e quilômetros. Então era a prática de Jesus, né? Ele, no final do dia para a noite, ele se retirava. E às vezes, e o texto é claro, ele se retirava para ficar só. Ele nem ficava ali conversando com os discípulos, aquele negócio todo, não. Ele fazia essa separação, certo? De ficar só justamente para se recuperar daquele dia estressante, né? Daquele dia difícil. Era isso que Jesus fazia, sabe, gente? Então, o próprio Jesus nos dá exemplo e nos mostra o que nós devemos fazer, certo? Então, esses são alguns passos, né? Para você superar o seu limite. Reorganize as suas prioridades, pare hoje, analise antes que você quebre. Cuidado, pare, isso é muito sério. E terceiro, exatamente, né? Separe um tempo para você de fato descansar, para você de fato ter um sono reparador. Isso vai te ajudar bastante. Isso vai trazer, né, uma nova energia para você, né, recarregar, né, exatamente o seu sistema imunológico, né, pessoal, físico, certo, emocional e também espiritual. Faça isso em nome de Jesus, tá bom? Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer por mais essa palavra que o Senhor tem nos dado. Como o Senhor é bom para conosco. Assim, Senhor, nós te agradecemos e te louvamos, porque temos visto o cuidado que o Senhor tem com nós. Assim nos ajuda e esteja conosco neste dia, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Olha, eu tenho certeza que essa palavra falou com você, então compartilha com 7 pessoas que você conhece lá no WhatsApp dela. Envie agora em nome do Senhor Jesus, tá bom? E amanhã nós estamos de volta para mais um devocional diário, né? Ou mais uma oração milagre urgente, ou as 7 orações do Salmo 91. Um forte abraço, Deus te abençoe.